E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo sobre os conjuntos. E nesta aula nós iremos resolver alguns exercícios a respeito da relação de inclusão, que foi o conteúdo que nós estudamos na última aula. Inclusive, quem ainda não assistiu esta última aula, que fala sobre a relação de inclusão, eu vou deixá-la disponível aqui no card, beleza? Então vamos iniciar. Bom, pessoal, exercício resolvido 1. Ele diz o seguinte, ó. Dados os conjuntos A, B e C, classifique como verdadeiro ou falso cada uma das sentenças abaixo e justifique a classificação. Simples assim. Bom, nós temos 4 sentenças aqui, pessoal, e todas essas sentenças são em relação à relação de inclusão, tá? E no final, quando a gente classificar cada uma delas como verdadeiro ou falso, a gente vai representar os conjuntos A, B e C no diagrama de Venn. Então vamos analisar o primeiro item aqui. O primeiro item diz que o conjunto A está contido no conjunto B. Pela definição de relação de inclusão, o conjunto A vai estar contido no conjunto B se todos os elementos de A pertencerem a B. Será que isso é verdade? Bora analisar aqui. O 0 pertence a B? Pertence. O 1 pertence a B? Também pertence. O 2 pertence? Sim. O 3 pertence a B? Também. Então, todos os elementos de A pertencem a B. Logo, o conjunto A está sim contido no conjunto B. A classificação aqui é verdadeira. Vamos para o item B. O item B diz que o conjunto C está contido no conjunto A. Para o conjunto C estar contido no conjunto A, todos os elementos de C têm que pertencer a A. Então vamos analisar. O 0 pertence a A? Pertence. O 2 pertence a A? Pertence. O 5 pertence a A? Não pertence. Então, se o 5 não pertence a A, isso significa que o conjunto C não está contido no conjunto A. Ou seja, esse item B aqui é falso. Belezinha? Vamos para o próximo item. O próximo item diz que o conjunto B contém o conjunto C. O conjunto B contém o conjunto C. Em outras palavras, para que isso seja verdade, todos os elementos de C têm que pertencer ao conjunto B. Vamos analisar. O 0 pertence a B? Pertence. O 2 pertence a B? Sim. O 5 pertence a B? Também. Então, todos os elementos de C pertencem a B. Logo, o conjunto B contém o conjunto C. Lembra que esse C invertido significa contém, né? É o símbolo para contém. Então, aqui é verdadeiro. Outra forma de você reescrever essa sentença é assim. O conjunto C está contido no conjunto B. Que é até mais intuitivo, né? O conjunto C está contido em B. E de fato é verdadeiro. Vamos para o último item. O último item diz que o conjunto B está contido no conjunto A. Pessoal, para o conjunto B estar contido no conjunto A, todos os elementos de B têm que pertencer a A. Só que claramente isso não é verdade, né? Porque olha só, o 4 e o 5 são elementos de B que não pertencem a A. Então, esse último item aí, ele é um item falso. Então já classificamos aí todos os itens como verdadeiro ou falso. Agora dá para a gente representar os conjuntos aí no diagrama de Venn, de forma bem tranquila. Porque eu sei duas afirmações que são verdadeiras. Tanto o conjunto A quanto o conjunto C estão contidos no conjunto B. Então eu posso primeiramente construir aqui o diagrama de Venn para o conjunto B, que vai ser um círculo maior. Você pode representar por um círculo, por um retângulo. O diagrama de Venn tem que ser uma linha fechada, beleza? Eu acho que eu vou pegar um retângulo aqui. Pronto, esse retângulo maior, ele será o conjunto B. Como A e C estão contidos em B, os diagramas de A e de C têm que ficar aqui dentro desse diagrama do conjunto B, concorda? E aqui, pessoal, eu vou representar com círculos, certinho?
vai ser o conjunto A. E aqui vai ser o conjunto B. Vocês perceberam que eu estou colocando uma intersecção aqui. Intersecção significa uma mesma área em comum entre os conjuntos A e C. Por que eu estou fazendo isso? Porque existem elementos que pertencem a A e a C simultaneamente, que são o 0 e o 2. Beleza? Então vou começar a preencher aqui essa parte comum, 0 e 2. Dentro aqui do conjunto A, nós temos que colocar mais dois elementos, né, que é o 1 e o 3. E dentro aqui do conjunto C, nós temos que colocar mais um elemento, que é o 5. E agora, para a gente finalizar, basta verificar se todos os elementos de B, de fato, estão aqui dentro do retângulo. Olha só, o 0, o 1, o 2 e o 3 estão. E o 5 também está, falta só o 4. Só que o 4 é um elemento que ele não pertence nem a A nem a C. Então ele fica aqui do lado de fora. Vou colocar aqui o 4. Então essa é uma representação aí para o diagrama de Venn dos conjuntos A, B e C. Simples, né? Vamos para o próximo exercício resolvido. Pessoal, esse próximo exercício é para a gente treinar essa construção do diagrama de Venn. Vê só o que ele diz. Ó. Sejam B o conjunto de todos os brasileiros, A o conjunto dos brasileiros que dirigem automóveis e N o conjunto das pessoas que nasceram no Nordeste do Brasil. Represente os conjuntos B, A e N no diagrama de Venn. Logo de cara, dá para a gente perceber que tanto o conjunto A quanto o conjunto N estão contidos no conjunto B. Porque o B é o conjunto de todos os brasileiros. Se você é brasileiro e dirige carro, você é brasileiro. Se você nasce no Nordeste do Brasil, você é brasileiro. Então, o conjunto A e o conjunto N estão contidos no conjunto B. A representação aqui vai ficar mais ou menos parecida com a do primeiro item, do primeiro exercício resolvido. Então, bora lá. Vou pegar aqui um retângulo para representar o conjunto B, que é o conjunto de todos os brasileiros, e pegar dois círculos para representar esses dois outros conjuntos aí, que é o conjunto dos brasileiros que dirigem automóveis e as pessoas que nasceram no Nordeste do Brasil. Agora a pergunta que fica é o seguinte: esses dois círculos, eles têm uma área em comum ou não? Claramente eles têm uma área em comum. Porque as pessoas que nasceram no Nordeste do Brasil são brasileiras e existem pessoas no Nordeste que dirigem automóveis. Então esses dois círculos aqui, que representam os conjuntos A e N, eles têm que possuir uma área em comum. O que é que significa essa área comum nesse caso? Essa área comum, pessoal, são as pessoas que nasceram no Nordeste do Brasil que dirigem automóveis, que consequentemente são brasileiros. Tá? Aqui vai ser o conjunto A e aqui o conjunto N. E essa é a representação do diagrama de Venn para esse tipo de situação aí. Simples, né? Bom, vamos continuar, que nós temos mais um exercício resolvido. Esse exercício resolvido 3 ele é bacana porque ele vai dar margem para outras coisas, que nós iremos comentar já já. Vê o que é que ele diz, ó. Dados os conjuntos F, G, H e J, determine os subconjuntos de cada um deles. Mas, professor, o que são os subconjuntos de cada um deles? Subconjuntos são conjuntos que estão contidos em cada um desses conjuntos aqui. Vamos começar pelo conjunto F, que é o caso mais simples. Conjunto F. O conjunto F, pessoal, é o conjunto vazio, né? Se F é o conjunto vazio, existe apenas um único conjunto que está contido no conjunto vazio, que é o próprio conjunto vazio. Isso vem através das propriedades da relação de inclusão que nós estudamos na aula anterior. Todo conjunto está contido em si próprio, e o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então a gente pode afirmar que o conjunto vazio é um subconjunto de si mesmo, certo? Fica um pouco bugante, né? Mas é isso aí. Vamos ver agora os subconjuntos do conjunto G. Primeiramente, é óbvio que o conjunto vazio, né? Isso é claro.
o conjunto vazio é um conjunto que está contido aqui no conjunto G. E como todo conjunto está contido em si mesmo, a gente pode deduzir que o conjunto A ele é um subconjunto do conjunto G, que é o próprio conjunto A. Beleza? Então tá aí. Esses são os dois subconjuntos de G. O vazio está contido em G e esse conjunto aqui formado pelo elemento A também está contido em G. Vamos avançando que a coisa vai ficando mais interessante. Vamos analisar agora os subconjuntos do conjunto H. Primeiramente, pessoal, o conjunto vazio, certo? O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Agora, o conjunto que possui o elemento A está contido nesse conjunto H aqui. Beleza? É um subconjunto de H. Por quê? Esse conjunto aqui tem um elemento A e esse elemento A pertence a H. Então, pela relação de inclusão, esse conjunto está contido aqui dentro. Logo, ele é um subconjunto. Se isso vale em relação ao A, ao elemento A, vai valer também em relação ao elemento B. Então, esse conjunto aqui que tem como elemento o B, ele está contido no conjunto H. Beleza? E como todo conjunto está contido em si próprio, a gente pode dizer que o conjunto formado pelos elementos A e B está contido aqui em H, que é o próprio conjunto formado pelos elementos A e B. Vai ficando meio bugante, né? Mas só que a construção, vocês vão perceber que vai seguir um padrão. Conjunto vazio, quem está contido dentro dele? O próprio vazio. Conjunto formado por um único elemento, o vazio e o conjunto formado por esse elemento. Conjunto formado por dois elementos, aí já segue essa estrutura aqui, conjunto vazio, conjunto formado pelo elemento A, conjunto formado pelo elemento B e conjunto formado pelo elemento A e B, que é ele próprio. No conjunto J, para a gente não ficar nessa ladainha de repetindo tudo isso que eu repeti, dá para a gente pegar um padrão já, pessoal. Olha só, o conjunto vazio vai estar contido. Esse conjunto aqui formado pelo elemento A. Esse conjunto aqui formado pelo elemento B. Esse conjunto aqui formado pelo elemento C. Agora a gente já vai pular para o caso geral A, B e C. Não, a gente agora vai dividir, vai agrupar de dois em dois. Vamos agrupar A e B. Esse conjunto aqui formado pelos elementos A e B está contido aqui, não está? Sim, que A e B pertencem a esse conjunto. Então, A e B, A e C, B e C, e finalmente A, B e C. Beleza? Então, pessoal, esses daqui são todos os subconjuntos de cada um desses conjuntos aqui. Para finalizar e vocês entenderem de forma mais tranquila. Não importa qual desses conjuntos aqui vocês escolham, ele, né, vai estar contido nesse conjunto J aqui, por exemplo. Então, ele é um subconjunto. Tá? A partir desse problema 3, eu vou trazer um questionamento, que é esse para quebrar a cabeça aqui. A pergunta é bem simples, ó. Se um conjunto X tem N elementos, quantos são os seus subconjuntos? Um conjunto X qualquer, pode ser o conjunto A, B, C, não importa, é um conjunto genérico. E ele possui N elementos. Esses N elementos, pessoal, pode ser nenhum elemento, pode ser 2 elementos, 1 elemento, 3 elementos, enfim, quantos elementos a gente queira. Quantos subconjuntos esse conjunto X terá? Para responder isso para quebrar a cabeça, nós temos que analisar a resposta que nós demos aqui no exercício resolvido 3. Tá? Vamos analisar. Olha só, o conjunto F ele tem quantos elementos? Ele não tem nenhum elemento, né? Porque ele é o conjunto vazio. O conjunto G tem quantos elementos? Ele tem um único elemento. O conjunto H tem quantos elementos? 2 elementos. E o conjunto J tem quantos elementos? 3. Vamos colocar essas informações aqui, ó. Conjunto F, G, H e J. Então, F tem 0 elementos. G tem 1 elemento.
elementos no plural é fogo, né? Elemento. H tem 2 elementos. E J tem 3 elementos. Com base nisso, dá para a gente analisar agora a quantidade de subconjuntos. A gente já sabe quantos elementos tem cada um desses conjuntos. Agora vamos analisar quantos subconjuntos cada um deles tem. O F tem um subconjunto, que é o vazio. O G tem 2 subconjuntos. Vou colocar essas informações aqui. Aqui tem um. Aqui tem 2 subconjuntos. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Aqui tem quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Então dá pra gente dar a resposta, né? 1, 2, 4, 8. Vocês estão percebendo que segue um padrão aí? Um subconjunto, 2 subconjuntos, 3 subconjuntos, 3 não, né? 4 subconjuntos aqui e 8 subconjuntos. Pessoal, vocês estão pegando algum padrão aqui? Todos esses números são potências de base 2. Será que se a gente tivesse algum conjunto aqui com 4 elementos, a gente teria 16 subconjuntos? E o pior que é exatamente isso que acontece. Porque todos esses valores são potências de base 2. O que é que isso significa? Olha só. Esse 1 aqui, pessoal, ele pode ser escrito como 2 elevado a 0. Isso é uma potência de base 2. Porque 2 elevado a 0 vai dar 1. Esse 2 aqui, ele pode ser escrito como 2 elevado a 1. Beleza? 2 elevado a 1 é 2. Esse 4 pode ser escrito como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. E o 8 pode ser escrito como 2 elevado a terceira. Agora, olha a coisa interessante que acontece. E vou destacar para vocês. O conjunto F tem quantos elementos? Nenhum. 0. Qual o expoente aqui? Da potência de base 2? 0. O conjunto G tem um elemento. Qual o expoente aqui dessa potência de base 2? 1. O conjunto H tem 2 elementos. Qual o expoente aqui dessa potência? 2. O conjunto J tem 3 elementos. Inclusive, até escrevi elementos aqui errado, não foi? Deixa eu corrigir. Três elementos. Então, o conjunto J tem 3 elementos. Qual é o expoente aqui dessa potência de base 2? 3. Então, existe uma relação entre o número de elementos de um conjunto e a quantidade de subconjuntos que ele tem. Basta a gente trabalhar com essas potências de base 2. Então, respondendo a nossa pergunta aqui, se um conjunto X tem N elementos, quantos subconjuntos ele terá? A resposta é o seguinte. X tem N elementos. Beleza? Então, ele terá 2 elevado a N subconjuntos. Certinho, pessoal? Se ele tem N elementos, ele vai ter 2 elevado a N subconjuntos. A resposta é essa. Isso daqui que a gente fez foi uma conjectura. Analisando aqui casos particulares, a gente conseguiu determinar o caso geral. Matematicamente, a gente teria que provar esse resultado. Só que para vocês, não chega a ser necessário nessa prova. Essa conjectura é mais do que suficiente. Certinho? E para finalizar a nossa aula, pessoal, utilizando aí o que a gente viu no exercício resolvido 3 e naquele para quebra-cabeça, a gente consegue definir o conjunto das partes de um conjunto. E a definição está bem aqui, ó. Dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, e a notação que a gente utiliza é essa, P de A. O P é referente às partes. Aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Então, quais são as partes de A? É o conjunto que é formado por todos os subconjuntos de A. Por exemplo, os conjuntos das partes, os conjuntos F, G e H do exercício resolvido 3, vamos descrever aqui, né? Quais são as partes de F?
Lembra que F era o conjunto vazio, né? Se F era o conjunto vazio, o conjunto das partes vai ser o próprio vazio aí. Ou seja, esse conjunto das partes ele possui um único elemento, que é o conjunto vazio. Tá? Quais são as partes de G? As partes de G a gente tem determinado, né? É o conjunto vazio mais esse conjunto formado pelo elemento A. Quais são as partes de H? As partes de H, vamos só lembrar aqui que era o conjunto H. O conjunto H, pessoal, era esse aqui formado pelos elementos A e B. Então, esses daqui são os subconjuntos de H, então eles formam as partes de H. Bora ver aqui quais são as partes de H. Conjunto vazio, o conjunto formado pelo elemento A, o conjunto formado pelo elemento B e o conjunto formado pelos elementos A e B. Isso aqui está totalmente relacionado com o para quebra-cabeça que eu acabei de mostrar para vocês. Porque o número de elementos das partes de um conjunto tem a ver com o que a gente acabou de analisar. A quantidade de subconjuntos de um elemento. Tá? Nota que aqui nós temos um elemento, aqui nós temos 2 elementos, aqui nós temos 4 elementos. Se a gente continuasse aí com essa ideia, a gente conseguiria determinar tranquilamente a quantidade de elementos. Beleza? Bom, pessoal, só voltando aqui, para eu dar um exemplo particular para vocês em relação à resposta desse para quebra-cabeça. Imagina que X fosse um conjunto que tivesse 5 elementos. Então, quantos subconjuntos o X teria? Teria 2 elevado a 5 subconjuntos. Só que 2 elevado a 5 a gente sabe que é 32. Então, se X fosse um conjunto com 5 elementos, ele teria 32 subconjuntos. Beleza? Bom, galera, essa daí foi a nossa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aqui nos comentários. Eu sei que essa parte envolvendo as partes de um conjunto buga um pouquinho a mente. Então, se for com dúvida, deixa nos comentários, tá? Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal, isso vai ajudar bastante a gente e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!